Normalmente, quando uma pessoa está com sintomas de depressão ou crise de ansiedade, procura ajuda médica. E como parte do tratamento, começa a tomar medicamentos. O problema é que muita gente acaba não fazendo uso de terapias também junto com os remédios e acaba não tendo bons resultados. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Sabrina Leva. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, obrigada novamente. Eu que agradeço você aqui com a gente. Sabrina, as pessoas acham assim que vou tomar o remédio e vou sarar, mas o remédio na verdade não cura, ele tira um pouco dos sintomas, né? Isso, o remédio ele vai tratar o sintoma, é exatamente o que você falou. O que vai realmente tratar o problema em si, seja ansiedade, seja depressão ou qualquer outro, é a psicoterapia, o tratamento a longo prazo, as escolhas de vida que a pessoa faz, né, para ter uma vida mais saudável também, que muitas vezes as pessoas ignoram, mas a medicação ela trata especificamente somente o sintoma. Muitas vezes a pessoa fala, eu não vou em psicólogo porque não tenho o que resolver, não tenho o que falar. Só que depois acaba descobrindo, né? Porque até o Freud dizia, eu sempre gosto de falar sobre isso, que a gente esconde coisas da gente mesmo, né? Isso. Na terapia, a pessoa tem a oportunidade de refletir sobre aquele sintoma, descobrir qual que é o gatilho, o que faz eu me sentir depressivo, o que faz eu ter uma crise de ansiedade, o sentimento de angústia. Então, na terapia é tratada essa causa realmente, para que eu consiga identificar qual que é esse gatilho e como que eu lido com ele de um jeito que não precise da medicação. Mas claro que são coisas que devem andar juntas, né? Não é todo caso de psicoterapia que precisa da medicação, não é todo transtorno que precisa, muitos tratam só com a psicoterapia, mas quando precisa da medicação também não dá pra gente fazer terapia sem o auxílio da medicação, porque às vezes ela é necessária. Tem que dar uma aliviada, pelo menos, né, nos sintomas, para a pessoa conseguir, inclusive, pensar melhor sobre, né? Com certeza. Eu vejo que a medicação ela é necessária justamente quando esse transtorno já ultrapassou um limite a ponto daquele sintoma interferir em outras áreas da vida. É sempre essa medida que eu coloco para os pacientes, para as pessoas que me procuram, de quando a gente deve buscar um psiquiatra. Eles sempre falam. Eu falo, olha, a gente vai pensar no encaminhamento para o psiquiatra, que daí já pressupõe-se um auxílio de medicação, quando esse sintoma já está muito insuportável, que aguentar até chegar à próxima sessão de terapia já não está sendo suficiente. E aí, se você não entra com a medicação, acontece que o transtorno acaba tendo outros prejuízos. Por exemplo, você não conseguir, num caso grave de depressão, a pessoa não conseguir levantar da cama para ir para o trabalho, ou para ir para a faculdade ou escola. E num caso grave de ansiedade, a pessoa ficar tão angustiada que não consegue ir também para o trabalho, para a escola. Então, aí pressupõe-se que está tendo prejuízo em outras áreas, né? Não só no medo de estar aqui, por exemplo, numa entrevista, no trabalho, de enfrentar meu chefe, enfim, né? Já ultrapassou o limite. Eu não consigo mais enfrentar o medo e ir com medo mesmo. Aí precisa da medicação, né? Quando com medo já não vai, vamos com o remédio que ajuda. Assim, a gente percebe que hoje são dois males, vamos colocar assim, que atinge muita gente, né? Talvez grande parte da população. Mas tem muita gente ainda que fala, do nada fiquei assim. Não existe do nada, né, Sabrina? Não existe do nada, né? Até um grande, por um lado, preconceito com as pessoas que têm essas dificuldades, mas e também uma falta de conhecimento mesmo, um senso comum. Hoje em dia está muito banal isso, de eu tenho ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. E de fato todo mundo tem, porque a ansiedade é um sintoma normal, é um sentimento normal. Assim como a falta de vontade, às vezes, de fazer uma coisa, quando você está cansado, quando você está estressado, preocupado, às vezes a gente pode perder o sono, às vezes a gente pode ficar um tempo pensativo com aquilo e não conseguir se concentrar. Isso é normal, diante de problemas que causariam preocupação em todo mundo. Mas a gente não pode banalizar, dizer, hoje eu estou depressiva. Não, hoje eu posso estar triste, chateada, preocupada, mas não depressiva, né? A depressão, ela é realmente uma doença, assim como o transtorno de ansiedade. E assim, qual que é a importância, Sabrina, da pessoa fazer a terapia? Ela vai passar a olhar aquele problema de outra forma, entender o que é que vai levar a pessoa? Qual que é a importância desse processo? A psicoterapia, ela faz a pessoa entender
porquê daquele problema, de onde surgiu aquela dificuldade, mas mais do que isso, as estratégias para lidar com essa situação. Aí tem diversas abordagens dentro da psicologia, né, que algumas que vão buscar a causa e tratar essa causa, mas às vezes a causa tá tão lá na nossa vida anterior, às vezes tem a ver com a relação com os nossos pais, às vezes os nossos pais já não estão vivos, enfim, ou traumas de pessoas que já não fazem parte da nossa vida, não dá pra você resolver mais, né, com aquela pessoa, porque a pessoa não tá mais presente, mas a gente tem que tratar o que eu faço com esse sentimento. Então eu sempre falo assim, você não é minha essa frase, não vou lembrar de quem é, mas é uma coisa que eu sempre trago. Você não é responsável por aquilo que fizeram com você, mas você é 100% responsável por aquilo que você faz com isso, né? E é aí que entra a terapia e a medicação. Então, se eu não tô sabendo lidar com o que aconteceu comigo, eu preciso de ajuda para poder lidar com isso e enfrentar e seguir a vida, né? E é importante estar aberto para isso, né, Sabrina? Porque assim a gente percebe que ainda tem muita resistência. Né? Tem muita resistência e é um sofrimento desnecessário, na minha opinião, porque hoje a gente tem diversos profissionais disponíveis, né, no mercado, tem profissionais mesmo pelo SUS, também hoje em dia até com os avanços do conhecimento, dos casos de risco, de suicídio, né, a gente está quase em setembro e também que a gente é um tema que a gente fala bastante, mas com tudo isso que foi melhorando o conhecimento das pessoas, o avanço da ciência, hoje em dia a gente tem muito mais opções para buscar, né, então as pessoas não precisam sofrer tanto, né, eu acho que a gente tem que sofrer sim, mas sofrer só o que é necessário, né? Além disso, não precisa. Vamos buscar ajuda, vamos, né, nos entender e procurar conversar que as coisas melhoram, sim. E tem aquele preconceito com o remédio também, né? Vou começar a tomar remédio, não vou poder parar nunca mais, vou ter que tomar remédio pro resto da vida, né? Mas é interessante que tem casos que sim, a pessoa sempre vai ter que tomar remédio, mas tem casos que a pessoa vai tomar por um tempo só, né? Você, inclusive, tem casos que falam sobre isso. Sim, né? Sim. E a medicação, ela tem que ser entendida como uma medicação para qualquer problema físico. Tem pessoas que têm diabetes, têm pressão alta, que elas tomam medicação pro resto da vida. E tudo bem. Se a medicação vai fazer com que a pessoa se sinta bem, ótimo. Se a medicação para depressão vai fazer com que você se sinta melhor, com que você trabalhe melhor, com que você produza mais, se relacione melhor com as pessoas, qual que é o problema da gente tomar uma medicação para isso? Não tem nenhum problema. Mas tem casos também que a gente trata por um tempo e aí você consegue se livrar. Se livrar parece que é uma coisa ruim, mas você consegue deixar de usar a medicação também com auxílio profissional, com escolhas melhores. Eu passei por isso, né? Tive uma experiência de fazer uso de medicamentos por 4 anos de antidepressivo e por uma mudança, um processo de mudança mesmo de vida, que envolve aí a prática de atividade física, a prática da meditação frequente, a psicoterapia, né? Então, coisas que me fizeram conseguir sair. E pra mim, eu tava muito bem com aquilo, assim, né? Tomava medicação, me fazia bem, tava ótima, né? E tudo ok. Mas quando eu vi, não, então agora acho que dá pra tentar. E aí que entra um cuidado importante, né? Se você acha que você tá bem para tirar a medicação, nunca, de forma nenhuma, fazer isso sozinho. Tem que ser com acompanhamento profissional. Porque se você tira a medicação, de repente, a medicação que é psicotrópica, que mexe com o seu sistema nervoso, a chance dos sintomas voltarem muito mais fortes é muito perigosa, né? Então é importante que seja uma retirada gradativa, uma retirada acompanhada profissionalmente aí. A gente pode dizer que assim, não existe uma cultura, e talvez devesse existir, de um autocuidado, de um autoamor, de um autorrespeito quando se trata principalmente dessas doenças que trabalham com o sistema nervoso? Com certeza, as pessoas costumam achar que é egoísmo, né? Você se preocupar com você mesmo. As mães, por exemplo, que estão sobrecarregadas e que precisam falar para o esposo, ou que não seja esposo, mas pai da criança, fala: olha, fica um pouquinho com eles que eu preciso cuidar de mim, preciso, sei lá, ir num salão, dar uma volta, sair com uma amiga, conversar. Acho que a gente tem que ter esse momento de saber qual que é a sua necessidade, qual que é o momento de você com você mesmo e se colocar, se dar o respeito e não ligar tanto para o que os outros falam, porque as pessoas têm preconceito de fato, como se a gente fosse obrigada a dar conta de tudo, e a gente não é,
E é muito A gente tem julgamento, né? Se a pessoa falar que toma remédio, por exemplo, nossa. Meu Deus, assim, você tem medo de falar que toma remédio, assim, seja no trabalho, seja para conhecidos, principalmente quando envolve, né, uma questão financeira aí, de trabalho, faculdade, pessoas que vão te avaliar de alguma forma. Então as pessoas têm muito receio e é ruim, de fato, né? Passei por isso e vivi, eu sei como é ruim. Mas a gente não precisa ter, a gente não tem que ter esse receio, né? É uma questão de se dar ao respeito mesmo. Falar, não, eu preciso, tá me fazendo bem, não tem problema nenhum. Porque mesmo quando você fala que você toma, as pessoas ainda veem, mas você precisa disso pra quê? Porque como olhavam pra mim e falavam, nossa, mas você tá bem, pra que você precisa disso? Daí eu só penso, falei, não, eu sei por que eu preciso e eu sei o quanto me faz bem. Não precisa nem contar, né? Não precisa, não tem necessidade. Então, na verdade, quando eu conto, realmente é pra poder ajudar. Sim. Ou é para poder quebrar algum preconceito de alguém que não tá querendo, que não tá aceitando, ou principalmente de mães que estão resistentes, né, quando é indicado para o filho adolescente, né, eu sempre acabo usando o meu próprio exemplo porque é uma forma de dizer, olha, tá tudo bem, né, faz parte da vida e gente, para que a gente vai ficar sofrendo, né, se a gente tem os profissionais aí, a ciência avançando tanto para melhorar. Cuidar da gente, né? Cuidar da gente. Ou dos filhos, nesse caso. Com certeza. Obrigada, viu, mais uma vez pela participação. Obrigada, aqui. eu que agradeço também.